Oi, gente! Agora eu quero falar para vocês sobre semelhanças e diferenças dos transtornos de ansiedade. Então vamos relembrar quais são os transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade social, fobias específicas. Certo? Ok. Então, vamos primeiro ver diferenças, caracterizando cada um deles. O transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno crônico no qual as pessoas têm pensamentos intrusivos, que são preocupações referentes a coisas gerais do dia a dia. Esses são pensamentos intrusivos, a pessoa passa a ter sintomas físicos e emocionais de ansiedade, como insônia, irritabilidade, pode ter tremores, aumento da tensão do corpo, dor cervical, cefaleia, uma série de sintomas físicos, tá? Ok, então, transtorno da ansiedade é caracterizado por preocupações que se repetem e isso envolve uma série de outros sintomas, né, ansiosos. Transtorno do pânico. O transtorno do pânico, a pessoa tem ataques de pânico, que são crises intensas de ansiedade, é diferente do que se fala normalmente de uma crise de ansiedade. Um ataque de pânico é um episódio súbito que tem assim um pico, um auge em torno de 10 a 30 minutos depois do início, com uma ansiedade muito grande, muito intensa, desesperadora, que em geral cursa com a sensação do desespero, a sensação de morte iminente, um mal-estar muito grande com diversos sintomas físicos, palpitação, sensação de taquipneia, ou seja, respiração acelerada, e uma falta de ar, a dispneia subjetiva no caso, né? Acompanhado de outros sintomas. Então, a pessoa com transtorno pânico tem ataques de pânico que são recorrentes, mas não é só o fato de ter um ataque de pânico que define o transtorno do pânico. A pessoa com transtorno pânico, ela passa a ter medo de ter ataques de pânico. Então ela desenvolve um componente evitativo, um componente fóbico. Ela passa a evitar situações, lugares, pessoas, coisas que ela imagina que possam desencadear os ataques de pânico. Vale lembrar que para se ter o diagnóstico, né, o transtorno do pânico, ele tem que ter ataques de pânico inesperados. Então é comum a pessoa ter ataques de pânico noturnos, por exemplo. E isso de ser inesperado tem a ver com o fato de que, se sempre os ataques de pânico são por motivos esperados, pode ser que não seja o transtorno pânico. Então pode ser que a pessoa tenha uma fobia, tenha um problema, um TEP, um transtorno de estresse pós-traumático, numa situação e outros problemas, então, nos quais situações desencadeiam o ataque do pânico. Ok, a agorafobia envolve, então, pelo menos duas situações, né, nos critérios ali, são 5 situações, então, pelo menos duas situações que a pessoa tem o medo de ter um ataque de pânico, medo de passar mal, de ter alguma coisa assim, ou se ela tiver algo de que isso vai ser constrangedor, que isso vai ser humilhante. Então as situações em geral envolvem lugares abertos ou lugares fechados, lugares filas, por exemplo, meios de transporte, tipo avião, ônibus. Então são várias situações. Então o medo da pessoa com agorafobia é ter um ataque de pânico ou de passar mal, e isso ser então desesperador ou humilhante e constrangedor. Na fobia social, transtorno de ansiedade social, que é um transtorno crônico também, a pessoa tem o aumento da ansiedade, então, em situações sociais. E, em geral, o medo que a pessoa tem, o receio que ela tem, é de passar por uma situação de vergonha, de constrangimento, de humilhação. Então, a pessoa com transtorno de ansiedade social, ela se sente ansiosa em situações sociais, e aí pode ser uma ansiedade social que é generalizada, então, em diversas situações sociais, né?
como mesmo sair de casa, em casos mais graves, né, encontrar pessoas. Mas poderia ser algo mais circunscrito, que acontece em situações de desempenho. Por exemplo, a ansiedade social numa reunião, numa apresentação de trabalho, uma apresentação acadêmica, alguma coisa assim. Tá, mas enfim, ela tem a ansiedade nas situações e ela desenvolve, então, um componente fóbico, evitativo. Ela passa a evitar ativamente as situações nas quais ela se sente ansiosa. Tá? Por isso que vários desses transtornos são chamados transtornos fóbico-ansiosos. E as fobias específicas, então, são situações que a pessoa se sente com bastante ansiedade, pode ter ataques de pânico decorrentes de situações específicas. Por exemplo, claustrofobia, que é sempre em lugar fechado. E sempre existe um motivo, né, que desencadeia essa ansiedade, esse ataque de pânico. Se a pessoa passa a evitar ativamente situações que são situações temidas, e se ela passa por uma situação, né, não tem como evitar, em geral essa situação vai causar bastante sintoma, bastante angústia. Bom, então, caracterizamos os transtornos de ansiedade. Então, eu penso assim, costumo ensinar uma maneira bem simples para a gente, no diagnóstico diferencial, tentar achar qual é a melhor descrição dos sintomas que a pessoa tem, que é, em primeiro lugar, tentar identificar qual é o medo central, qual é o pensamento central. E aí isso ajuda no diagnóstico diferencial com vários outros transtornos também, como o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, frente a um paciente ansioso, com queixas de ansiedade, pode ter ataques de pânico também, e não ter um transtorno de pânico. Frente a um paciente ansioso, é importante a gente tentar identificar do que o paciente tem medo, qual é a ansiedade que essa pessoa tem. Bom, o que desperta a ansiedade são contas a pagar, são problemas com família, problemas com filhos, com irmão, problemas de emprego, ou seja, preocupações cotidianas, preocupações rotineiras, né, que são comuns, assim, só que nesse indivíduo elas são intrusivas, desesperadoras. Aliás, desculpa, não, às vezes não chega ao nível do desespero, né, em alguns momentos até pode ser que sim, mas elas são crônicas, elas são angustiantes, mas são preocupações que muitas pessoas têm, né? E ter a preocupação não é o que define o transtorno, mas uma vez que o paciente tem, né, vários critérios, vários problemas assim, esse tipo de preocupação é algo que ajuda a gente a caracterizar TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Bom, o paciente ele tem uma ansiedade com relação a uma situação, então, que ele tem que sair de casa e encontrar pessoas. Tá, ansiedade social. Bom, mas pode até ser que não. Vamos supor que essa pessoa tenha essa ansiedade social, entre aspas, em situações que são filas. Situações, ela não consegue ir num shopping center, num estádio de futebol, coisas assim, né? Pode não ser ansiedade social, pode ser agorafobia. Qual é o medo central? O medo central da ansiedade social é o medo de passar vergonha, de passar por uma situação constrangedora, humilhante. Na agorafobia é o medo de ter um ataque de pânico ou ter um episódio súbito, se sentir mal subitamente e não ter como escapar, não ter como sair daquele lugar, não ter como buscar ajuda, não tem como ter um auxílio. Então é um medo de ter medo. Então vejam que uma mesma situação pode, né, estar relacionada a transtornos diferentes. O tratamento depois, por mais que o farmacológico pode ser até semelhante, mas psicoterápico nem tanto. Então, no transtorno do pânico, é o medo de ter ataques de pânico. A preocupação da pessoa é com o ataque do pânico, se ela vai ficar tendo ataques de pânico, se ela tem que consultar com um cardiologista, com isso, aquilo, né, por causa que ela está tendo algum problema físico, é tudo relacionado ao próprio pânico. A agorafobia é o medo do pânico, de ter pânico, mas em situações A, B e C, D e E. A fobia específica, então, né, a preocupação é, então, de
passar por uma situação que é a situação temida. Fobia de sangue, injeção, ferimentos, por exemplo. A pessoa tem medo de sangue, né? Ela se sente mal em situações assim. Em um laboratório, ter que coletar um exame, ter que ir em um hospital. Né? Então, o medo central é algo que ajuda a diferenciar. Agora, o que essas coisas têm em comum? Bom, tem muito em comum. Primeiro, os sintomas. Quais são os sintomas da ansiedade? Né? São sintomas de estresse. Sintomas que seriam de um estresse súbito. Qualquer pessoa teria sintomas de ansiedade, né? Se passasse por uma situação de medo ou uma situação de estresse agudo. Tá? Isso tem a ver com respostas fisiológicas que vêm lá de uma reação instintiva, biológica, nossa reação de luta ou fuga. Então, frente a um perigo, frente a uma ameaça, nossa resposta de medo, ela é acelerar o coração. A gente tem um disparo rápido no nosso sistema nervoso simpático. Então, a tensão muscular, dilatação da pupila, aceleração do coração, ataque cardíaco, né, taquipneia, isso para aumentar a disponibilidade de oxigênio e de glicose no nosso corpo, para a gente estar preparado para fugir ou lutar. Só que, numa situação de ansiedade, e a gente fala ansiedade não medo, porque não é uma situação assim real, é algo mais neurótico, é algo temido, muitas vezes em fantasia, né? Ou pelo menos a nossa fantasia ela agrava muito as situações que normalmente não causariam esse terror assim nas pessoas. Mas a reação fisiológica é essa. Então existe uma reação fisiológica, tá? Então são sintomas que se sentem no corpo. Essa reação é sentida em todos os sistemas do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que têm dor de barriga quando estão ansiosas, né? Podem ter diarreia, pode ter constipação, pode ter náusea, perda do apetite. No sistema esquelético, por exemplo, né, músculo esquelético, a tensão muscular, e disso surgem dores no corpo, tá? Tem pessoas tão tensas, por exemplo, que tem bruxismo, que chegam a ter problema na articulação, na ATM, né? E isso acaba causando dor de cabeça bastante. Ela pode ter tanta tensão muscular, tanto bruxismo, por exemplo, que ela pode fraturar um dente. Acontece, tá? Então, são respostas fisiológicas, tá? A pessoa com transtorno de ansiedade, né? Diferente do que uma resposta aguda que eu estou falando, que é essa resposta aguda mais intensa é o que a gente acaba encontrando no pânico. Aí faltou falar, né? Tem os sintomas fisiológicos e tem os sintomas emocionais, mentais, assim, né? Decorrentes da ansiedade. Então, que a gente fica hipervigilante, ou seja, prestando atenção em tudo, né? Prestes a tomar uma atitude, muitas vezes precipitada. A gente fica hipervigil, mas hipotenaz. A gente não consegue se concentrar muito nas coisas. Daí vem o déficit da atenção, né? A irritabilidade, a insônia, tá? A angústia, a sensação do mal-estar e tal. Bom, mas como eu estava falando antes, então, a questão é que no transtorno da ansiedade, para além dos episódios agudos, da agudização dessa ansiedade, que tem muito dessa resposta, em geral a pessoa acaba, isso depende, é variável nos transtornos, particularmente na TAG, por exemplo, que é crônico, né? Demora tempo para se desenvolver e em geral as pessoas têm por bastante tempo. É uma resposta de estresse crônica. Então é isso que eu falei, mas envolve outros mecanismos de cronificação dessa resposta, tá? E que vão trazendo várias repercussões ao longo do tempo. Então, o estresse é algo que tem em comum entre todos os transtornos da ansiedade. A manifestação deles, bom, isso combina com aspectos genéticos, biológicos, com aspectos de vida, da história de vida, né, psicossocial do indivíduo, que ele pode expressar mais um certo fenótipo e não outro. A pessoa pode ter mais de um transtorno de ansiedade também, tá? Vale lembrar que os transtornos de ansiedade em conjunto são os transtornos mentais mais comuns na população, né? Chega quase 1/3 dos indivíduos tem algum transtorno de ansiedade na vida, em torno de 27%, algum desses, tá? Algum desses que eu falei. Bom, por trás de tudo isso que eu falei,
a gente pode identificar também em indivíduos com transtornos de ansiedade traços de personalidade. Um dos traços, aí existem modelos de personalidade para a gente estudar a personalidade, mas um dos traços que é muito marcado nas pessoas, então, com transtornos de ansiedade é o traço de neuroticismo, falando na linguagem do Big Five, no modelo dos 5 fatores. E claro que o neuroticismo não acontece só nesses transtornos, né? Mas é uma tendência que o indivíduo tem a uma instabilidade emocional, a angústia, a irritabilidade, a tristeza, certo? Então, em outras palavras, se a gente for usar o modelo dos traços mal adaptativos da personalidade, que é proposta do DSM-5 como modelo emergente, a gente trocaria esse nome e chamaria isso de afetividade negativa, que é uma tendência que a pessoa tem, então, a afetos negativos. E essa tendência, parte dessa tendência é do temperamento do indivíduo, né? E esse temperamento passa por reforços ao longo da vida. Então, e fica como uma tendência, então, da personalidade. Num outro modelo de personalidade, o modelo do Cloninger, que quem está mais familiarizado com o modelo do Cloninger, que é o de temperamento e caráter, são os psiquiatras. Em geral, esse modelo ele é mais difundido no meio médico, enquanto o Big Five é mais no meio psicológico, da psicologia. Nesse modelo, então, esse modelo divide temperamento e caráter. Tá? Então, temperamento como uma tendência herdada biológica, certo? Que é genética e tal, tem uma influência importante, assim, da neurobiologia. E o caráter, que é algo mais psíquico, tá? Que tem a ver com a maturidade do ego e tudo mais. Bom, então, nesse modelo, a gente diria que pessoas, em geral, com transtornos de ansiedade, têm muita esquiva do dano, que é esse traço de temperamento. Tem muito de esquiva do dano, que o próprio nome já diz, tá? É uma evitação, a pessoa tende a se esquivar de situações ameaçadoras, potencialmente danosas. Então essa é uma tendência do indivíduo, né? Passa por alguns reforços na vida, mas é basicamente estável ao longo da vida, tá? Tem algumas coisas que podem modificar um pouco, mas não muito. E também essa esquiva do dano é algo que pode ser identificado até mesmo em vários animais, né? Porque como temperamento e tem uma origem biológica, isso vem de uma herança, então, da evolução das espécies, certo? E, em última análise, isso se correlaciona, a esquiva do dano traço, né, que a gente estuda, assim, psicologicamente, comportamentalmente, se correlaciona com certas estruturas neurais, por exemplo, a amígdala, né, que é nossa central do medo, né, a amígdala, então, que é algo que nos transtornos de ansiedade ela pode ficar hiperativa, hipertrofiada, tá? Então, isso é um traço comum entre os transtornos de ansiedade. Acontece que esses traços de personalidade que eu falei, eles não são específicos dos transtornos de ansiedade. E eles podem ocorrer em outros transtornos também. E isso tudo tem um correlato neurobiológico importante, hormonal, tá, em vários sistemas. Bom, o que eu quero dizer com isso é que a gente pode identificar certos indivíduos que, por temperamento, têm uma tendência, então, à ansiedade ao longo da vida, né? Em geral, os transtornos da ansiedade se manifestam ali no período da juventude, o adulto jovem, né, em torno de 15 a 25, 30 anos, tá? Onde tem um aumento da incidência desses transtornos, não é exclusiva, naturalmente. Mas é muito comum a gente identificar, além do transtorno da ansiedade, ou comórbido, ou vem primeiro o transtorno de ansiedade e depois vem o transtorno depressivo, ou pode vir outros problemas também comórbidos, tá? E todos esses problemas eles podem ter em comum, então, como um cerne dentro da personalidade, uma tendência, né, a isso, tá? E que, trazendo isso numa outra linguagem, assim, então, neurobiológica, neuroquímica, né, seja o que for, todos esses transtornos, eles
uma vez que existe uma tendência biológica, já por certas alterações no funcionamento, né? Quando eu falo de alteração hormonal, estou falando de eixo hipotálamo, hipófise adrenal, na curva do cortisol, e uma vez que existe já uma tendência a isso, o próprio transtorno pode aumentar essa alteração, então, neurobiológica, de forma que o indivíduo não tratado, quando isso não se resolve espontaneamente, isso pode levar mais adiante a outros transtornos, tá? E cronificando esse problema e agravando ele, levando então para depressão e outras coisas, né? Vale lembrar que, por exemplo, a comorbidade com o uso de álcool é algo frequente, pelo menos no caso de ansiedade social, por exemplo, é algo bem identificado, tá? Que às vezes é uma maneira que o paciente tem, a pessoa tem de lidar com essa ansiedade através do consumo de álcool, né, para se desinibir, relaxar, conseguir dormir e tal, né, é o que as pessoas nos dizem. Ok, então eu queria falar para vocês sobre aspectos comuns entre os transtornos de ansiedade e algumas diferenças. O fato é que eles têm muito mais em comum do que diferenças. As diferenças são mais na expressão dos transtornos. Claro que a gente não pode igualar eles, tá? As coisas acontecem em pessoas diferentes por que dessas diferenças, tá? Mas eles têm uma base bastante comum, motivo também pelo qual, em termos farmacológicos, a maioria desses transtornos da ansiedade melhoram com inibidores da recaptação da serotonina, que são antidepressivos, certo? Que aumentam a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica e isso acaba reduzindo os sintomas, independente do nome que a gente dá para o transtorno, certo? Então existem algumas especificidades do tratamento, mas em geral, em termos farmacológicos, é isso, é antidepressivo. Antidepressivos duais também, inibidor da recaptação da serotonina e noradrenalina também, tá? Alguns são indicados. Benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos são os medicamentos calmantes, entre aspas, né? Que muitas pessoas fazem abuso em função da insônia e até para relaxar. Eles trazem um alívio sintomático dos sintomas e isso pode ser de uma ajuda, particularmente no caso do transtorno pânico, mas eles podem levar à dependência química também e eles não resolvem o problema, não modificam a trajetória. A pessoa só alivia o sintoma enquanto ela está usando. Ela toma e sente o efeito. Diferente dos antidepressivos, que o tratamento ele demora, em geral, 3 semanas para começar a fazer efeito e ele vai ser prolongado, tá? Então, vejam como esses correlatos neurobiológicos e tal são muito o que embasa os tratamentos farmacológicos, certo? E justamente porque eles têm muita coisa em comum. Vou deixar uma perguntinha para vocês, que é algo que me inquieta e talvez inquiete outras pessoas. O que a gente está tratando, afinal de contas? Será que são esses nomes diferentes que a gente está dando agora? Ou será que a gente está tratando uma tendência que a pessoa tem a ansiedade, que naquele indivíduo, fenotipicamente, isso se torna um transtorno porque traz uma série de consequências, repercussões na vida, muito prejuízo, sofrimento, prejuízo psicossocial. Tá? O que será que a gente está tratando? Né? Não é, com certeza não é só esse transtorno, a gente está também atenuando a expressão de certos traços de personalidade que para esses indivíduos são mal adaptativos. Com relação agora aos tratamentos psicoterápicos, no caso dos transtornos de ansiedade, a melhor indicação que se tem para o tratamento desses transtornos são as intervenções cognitivo-comportamentais, TCC, terapia cognitivo-comportamental, certo? Então, tem algumas, dentro das especificidades dos transtornos, tem algumas intervenções um pouco diferentes, tá? Porque a base desses tratamentos acaba passando pela terapia de exposição, tá? Que é um componente mais comportamental da TCC,
Mas no caso, por exemplo, do TAG, que não é tanto o comportamento, o problema, o reforço através do comportamento, é mais uma questão cognitiva, aí aparece mais o componente cognitivo mesmo da TCC, no trabalho do indivíduo com, no trabalho com o indivíduo com TAG, tá? Mas é o melhor nível de evidências que se tem desses transtornos de ansiedade, todos eles são as intervenções cognitivo-comportamentais. Bom, mas aí a gente pode perguntar, tá, mas tem outros tipos de psicoterapias, né? Terapia sistêmica, interpessoal, psicodinâmica. Ok, mas não tem o mesmo nível de evidência, tá? Então, não se toma isso assim, ó, como não sendo de um valor. Cada coisa tem o seu valor, porque o paciente real, ele não é o transtorno do pânico. É um indivíduo, uma pessoa que tem um transtorno do pânico, tem um problema aqui, tem um problema ali, são várias coisas. Então, nessa complexidade individual, né, às vezes o problema maior ele pode chegar no tratamento por ataques de pânico, ter um transtorno do pânico, mas o problema maior desse indivíduo pode ser um estresse crônico familiar, pode ser uma série de outras questões interpessoais, relacionamentos que culminam aí, né? Aí isso é quando a gente passa a questionar. Bom, ok, a gente sabe, né, que para o transtorno do pânico, né, TCC, beleza, primeira linha de evidência, né, é o que mais funciona e tal, mas talvez para alguns pacientes não é, o paciente pode não querer esse tratamento e pode não ser o mais importante a se tratar na vida dele. Então, o que eu quero dizer com isso é que tem que ser relativizado, né, em termos de indicações, tá? A gente, na avaliação, a gente tem que avaliar o indivíduo com transtornos, e não os transtornos dos indivíduos simplesmente, tá? E aí a gente pode relativizar. Então, nesses casos, talvez a gente possa indicar terapia interpessoal, terapia psicodinâmica, terapia de casal, terapia familiar, tá? Dependendo das comorbidades que a pessoa tem, do meio que ela está, dependendo da disponibilidade do tratamento e da preferência do paciente, tá? Mas em termos de evidências é basicamente como eu tinha colocado antes, tá? Mas não se restringe a isso o tratamento, ok? Então, encerro por aqui, espero que tenham bons estudos e até a próxima.